E agora a gente muda de assunto para receber aqui no estúdio o professor doutor Rodrigo Maia dos Santos para falar sobre aqueles errinhos de português que são comuns no dia a dia, em provas, concursos. Na internet, até mesmo no dia a dia, né? Professor, tudo bem? Tudo bem, boa tarde às duas, Fez boa boa tarde aos viagem? telespectadores. De volta, estava viajando? Boa viagem, estava em férias, mas uma férias trabalhando, né? Estive lá nos Estados Unidos, dei aula lá na Florida International University, fiquei muito feliz. Um abraço lá para o professor Augusto Avone, o professor Luiz Gonçalves da Princeton University. Fizeram um convite, me receberam, foi um prazer enorme estar lá como brasileiro representando lá na Flórida, lá nos Estados Unidos. E voltei esses dias e estou aqui de volta para a gente reiniciar esse semestre inteiro com as nossas dicas de língua portuguesa e as pegadinhas com as apresentadoras sempre, claro. Não, e que chique, viu? Olha, mas a gente não quer pegadinha, tá? Já que você tá voltando... Tudo bem, hoje não vai ter. Chega tranquilo, chega tá? de leve. Só dando as dicas pros Eu nossos acho que ele não se preparou muito, não. Porque ele tá cansado. Ele tá cansado. É verdade. Vamos ver é verdade, cansa um pouquinho, né? Essa viagem às vezes cansa um pouquinho, mas realmente estou muito feliz. Vamos lá para as dicas. Vamos lá. Essa primeira que eu coloquei para vocês, ó, tráfego ou tráfico, tem um pouco a ver, vocês estão fazendo uma enquete falando de uma reforma do Código Penal, não é isso? Então, assim, é engraçado porque as reformas acontecem nesses códigos e leis e a gramática não deixa de ser uma lei, obviamente, relacionada à língua e não a questões sociais. Então, a primeira pergunta para vocês é o seguinte, vocês já vão entender por que eu fiz essa ponte. O correto é tráfego ou tráfico e, por favor, qual a diferença? Isso de certa maneira simples, com certeza vocês sabem. Tráfego e tráfico, qual que é a diferença? Sim, os dois estão corretos, não é? O Sim. tráfego, a gente fala do tráfego no trânsito, circulação tráfego, de alguma coisa, circulação né? de influência, exatamente, circulação de influência, de mercadoria, circulação de animais. E o tráfico que a gente já remete ao tal tráfico de drogas. A gente fala muito resumindo, aqui sobre Tainá, isso. corretamente, óbvio, Tô tráfico... dando exemplos, mas Exato, aí tá perfeito. o significado puro você me Sim, diz. tráfico, comércio ilegal e tráfego, circulação. Mas por que eu citei a questão da reforma? Olha só que interessante. Com certeza vocês já viram muitas pessoas confundirem um pelo outro. Falar tráfico no lugar de tráfego e tráfego no lugar de tráfico. Eu já vi dezenas de pessoas fazerem isso, com certeza vocês também. Tem um dicionário muito conhecido, que é o OAS, que é o dicionário hoje no Brasil, sem dúvida nenhuma, o mais importante e o mais consultado. Hoje, se você consultar o dicionário OAS, ele entende tráfego e tráfico como sinônimos, a mesma coisa um pelo outro. Então, se você digitar lá tráfego, vai aparecer mesmo que tráfico. E se você digitar tráfico, vai aparecer mesmo que tráfego. Alguns dicionários um pouco mais tradicionais ainda não entraram nessa história. Mas se o OAS entrou, eu já vou dizer, é uma tendência, é uma reforma dentro da questão do dicionário que deve acontecer. Por que eu citei isso que tem a ver com o Código Penal? Ora, o que são as reformas? Reformas nada mais no caso da língua portuguesa, que é a área que eu posso falar, que uma adaptação às necessidades dos usuários. Tem muita gente que torce o nariz. Já vi que a Tainá, quando eu falei isso, fez uma cara assim, meu Deus, mas vai ficar igual? Algumas coisas mudam em língua quando os usuários querem que ela mude. E assim é com a sociedade como um todo. Então, você vê, tem um dicionário que já aceita os dois. Tá ótimo. Como tá sinônimos. Certo, então. Traz com Z e traz com S. Com Z é de trazer e traz de estar lá atrás. Isso, e as pessoas erram, essa eu te garanto, erram, mas dói. muito. Sabe por que erram? Repara, esse traz com Z tem som de S. Você não fala traz, você fala traz. Né? Traz do verbo trazer é com Z e o traz com S de estar trás, né? Por trás da pessoa, atrás, esse traz é com S da localização. Mas as pessoas confundem porque esse traz com Z, o Z nesse caso tem som de S. Normalmente o Z no final das palavras, antecedido por uma vogal, obviamente, traz o som de S. E aí ocorre essa confusão. Mas traz é do verbo trazer e traz com S da localização. Essa ou aquela foi uma dúvida que o pessoal mandou para mim nas mídias sociais aqui no Facebook da Record News. Vamos fazer o seguinte, ó, está aqui comigo uma caneta. Se ela estiver comigo, ou seja, com quem está falando, eu vou falar esta caneta. Se eu estou falando com você, Marcela, te entregar a caneta e eu estou falando e você está me ouvindo, eu vou dizer essa. Ou seja, esta é do lado, bem do lado, essa é próximo e aquela é distante. Se de repente a Tainá estivesse do outro lado do estúdio, eu diria, aquela caneta que está com a Tainá, essa caneta que está com você, Marcela, esta caneta que está comigo. Obviamente, o mesmo vale para este, esse, aquele, isto, isso
e aquilo. Então tem a ver, as 3 palavras têm a ver com proximidade. A gente até chegou já a falar alguns exemplos de neste ou neste ano. Neste ano, porque estamos nele, neste século, porque estamos nele, né? Nesta semana, com o T de tatu, nesta, porque estamos nesta semana mesmo, estamos presentes nessa semana. Então, quando está muito próximo, você usa nesse caso com T, tá bom? O último, sessão, sessão e sessão, esses 2 últimos foram que surgiram aí as dúvidas na internet, esse foi também. Sessão com S, com 2 S, é a reunião, certo? Então, se formos a uma sessão de cinema, uma reunião, um lugar em que as pessoas se reúnem para assistir, essa sessão com S e 2 S. Uma sessão na Assembleia, por exemplo, pode acontecer também. Sessão na Câmara, que é o que a gente mais ouve hoje em dia, isso. E é o que fala bastante, né? né? Sessão na Câmara, no Senado, para definir isso. Perfeito, ótimo exemplo. Esse é uma sessão com S com 2 S. O sessão com S e com C vem de seccionar, com um C até antes do cedilha, ou seja, que é cortar. Então, quando você tem uma loja e você faz cortes, ou seja, você divide a loja em departamentos, você está fazendo cortes, você está seccionando. Por isso que tem a seção de brinquedos, a seção de roupas íntimas, a seção de roupa para homem, a seção de roupa para criança, porque fizemos cortes dentro de um todo. Então, essa seção é de departamento, alguma coisa do tipo, porque você cortou. Tem a seccional na polícia, às vezes nem as seccionais, porque são cortes dentro de um todo da cidade ou do estado. Tá bom? E para finalizar, a sessão com C e com 2 S vem do verbo ceder. Né? Eu posso fazer uma sessão a vocês e hoje não fazer pegadinha, como não fiz. Como vocês pediram, eu estou cedendo, então eu fiz uma sessão. Mas esse é muito usado, por exemplo, em sessão de direitos, né? Sessão de direitos autorais, eu vou ceder os direitos autorais da música que eu fiz e eu vou ceder esses direitos. Então, é a sessão de direitos com C e 2 S. Olha, esse último confunde muito, né? Esse do ceder confunde bastante. Você lembrou bem, esse último é o que a palavra dentre as 3 que as pessoas mais cometem erros, porque elas se esquecem de utilizar. Normalmente as pessoas usam muito o S e o 2, só o primeiro. E os outros 2 esquecem. Usam o primeiro para as 3 situações. Para as 3 situações. Mas agora vocês já aprenderam aí de casa, a gente também não pode errar, né, professor? Agora não pode errar mais. É o que eu sempre digo. O que você precisa é saber na hora de usar o português formal. A hora de usar corretamente português, igual você falou na hora que estava chamando, né? O português num concurso, você precisa saber os 3. Se você aqui tomar um pelo outro, né, você vai ter problema. Na hora de falar, a gente nem percebe, né, Tainá? Sessão, sessão e sessão, tá tudo certo. Parece a mesma coisa, você não vai errar. Não é, mas exatamente. tem significados diferentes. Obrigada, professora. Até quinta-feira, né? Até quinta. Não, hoje é quinta, né? Até semana que vem na terça, hoje é quinta. né? Até semana que vem na terça. Atrasada, né? Não tem problema. Terça-feira que vem eu tô aqui. Pegadinha, não, brincadeira. Esquece a pegadinha, traz só a frase. Dicas, mas eu posso trazer pegadinha, não? Não, só dicas. Mas eu vou trazer uma frase literária para você, Tainá, que eu sei que você gosta de poesia. Gosto. Eu vou trazer poesia semana que vem para você. Ótimo. Pronto, fechado. Tá bom? Valeu. Tchau para vocês, tchau, telespectadores, as 2. Uma boa tarde a todos. Boa tarde.